Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, existe uma moça que ela tem um canal, se não me engano é Israel com a Aline, uma brasileira que mora em Israel e que está bastante conhecida até por conta exatamente que o canal dela já cresceu, tem mais de 1 milhão de inscritos, ela, principalmente entre os religiosos, ela está bem, religiosos não necessariamente judeus, mas cristãos evangélicos principalmente, pelo fato dela trazer essas coisas, né? E além de que há um incentivo muito grande por parte de algumas pessoas, como por exemplo o próprio Rodrigo Silva, que é um adventista, mas que é vamos dizer assim, está numa vibe judaizante muito pesada, né? Nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 10 até 15 anos, ele foi crescendo com essa pegada judaizante e que eu não estou criticando o fato de ter uma pegada judaizante. Só estou dizendo que isso acaba incentivando e trazendo, pode ser que seja até favorável no sentido de que as pessoas vão diminuindo aquele preconceito que tinham com os judeus, com relação a uma propaganda que foi feita na época do, do regime alemão, que vocês sabem, eu não vou pronunciar aqui. Então, a Aline, ela gravou um vídeo falando sobre a região do Mar Morto. E o vídeo, desculpa, tem verdades e meias verdades. Ou seja, quando você fala que tem meias verdades, isso aí já fica um pouco complexo, porque você utiliza da verdade para colocar coisas que são apenas verdade em 50%. E isso é complicado, mas as pessoas fazem isso porque são tendenciosas e precisam de alguma forma puxar a sardinha para o seu lado. Então, ela gravou esse vídeo falando sobre o Mar Morto e sobre a possibilidade de vida. Né? Israel, desde sua fundação, de sua criação, só para deixar claro, Israel é uma faixa enorme de deserto, secura, e a coisa não é fácil. Né? No verão mesmo lá, a temperatura lá no deserto pode ultrapassar os 50%. Desculpa, os 50 graus. Pode ultrapassar 50 graus. Então é um pouco complicado mesmo. Né? Então, ela estava falando sobre uma profecia de Ezequiel, que está Ezequiel 47, especificamente ali, que falava sobre o Mar Morto, sobre água correr ali e também sobre que o Mar Morto voltaria à vida. Então ela gravou um vídeo, mostrou algumas coisas, na minha concepção, tá? Só na minha concepção, ela mostrou uma emoção que para mim não foi real, me parecia muito mais uma encenação do que, na verdade, uma emoção real com relação àquelas coisas. Né? Então, o que acaba emocionando as pessoas, né? E a Aline fala sobre essa profecia como se ela estivesse se cumprindo de fato. Né? Então, assim, desde a década de 90, que os cientistas falam, né? Inclusive dizem, o Mar Morto não é necessariamente morto, ele não tem peixe, você não consegue boiar lá porque a, a salinização da água é tão grande que é impossível ter alguma vida de plantas e tal, mas alguns organismos, né, então, que a biologia vai considerar vida de alguma forma, bactérias e outras coisas, esses organismos eles resistem lá. Então, de fato, ele não seria um mar morto. Né? Mas nós entendemos isso por quê? Porque nós não conseguimos boiar lá, menos que o peso que você coloque seja superior para que você consiga afundar lá no rio, né? Você fica boiando, na verdade, você para afundar,
precisaria de um peso extra, e o que também complica as coisas, né? Então tem que ter muito cuidado. Até para andar naquela região, de fato, é necessário bastante cuidado. Então, a Aline vai falar dessa questão, né, de que a profecia estaria se cumprindo nos nossos dias, né? Mas aí tem algumas coisas, né? Eu vou ler aqui o que diz esse capítulo e depois a gente vai conversando mais. Tornou a trazer-me de volta para a entrada do templo. Vi então uma nascente de água que corria para o oriente, vinda sob o templo e que passava à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Fez-me sair para o exterior da muralha, pela porta do norte, e dar a volta até a entrada do oriente, onde vi a torrente passando para o lado sul, né, da passagem oriental. À medida que avançava, ela ia medindo e levou-me a 500 metros para o oriente, ao longo da torrente, mandando-me que atravessasse. Nessa altura, a água dava-me pelos artelhos. Mediu-se mais 500 metros e mandou-me novamente que atravessasse. Desta vez a água já estava dando, né, pelos joelhos. 500 metros depois, dava-me pela cintura. E 500 metros a seguir, já a água era tão profunda que eu não podia atravessar a menos que fizesse a nado. Disse-me que me lembrasse bem do que tinha visto e deu-me ordem para regressar até a margem de onde partira. Mas com grande surpresa minha, reparei que havia muitas árvores que tinham crescido em ambas as margens deste rio. Falou-me assim: este rio corre para o oriente, através do deserto e do vale do Jordão, para o Mar Morto, onde alterará as suas águas, tornando-as frescas e puras. Aí eu vou ler mais, e depois eu volto aí onde a gente... O verso 9, por exemplo, ele é gigante. Gigante, gigante. Tudo que estas águas tocarem, viverá. O peixe tornar-se-á abundante nas águas do Mar Morto, porque as águas deste rio curarão as águas salgadas do Mar Morto e as tornarão frescas e puras. Porque o que este rio passar, haverá vida. Ainda haverá pescadores nas margens do Mar Morto, pescando, desde En-Gedi e em Eglaim. As praias estarão cheias de redes secando ao sol. O Mar Morto estará cheio de peixe de todas as qualidades, né? Tal como acontece no Mediterrâneo. No entanto, os seus charcos e seus lamaceiros, estes não se tornarão doces. Ou seja, a lama que tem hoje lá naquela região continuará assim, mesmo a água tornando-se doce, fresca, né, potável e, vamos dizer assim, possível de vida. Então vamos lá. Manter-se-ão salgados para serem fontes de sal. Além disso, todas as espécies de árvores de frutos crescerão nas margens deste rio, árvores cujas as folhas serão sempre verdes e nunca cairão, haverá sempre fruto nelas. Todos os meses se fará uma nova apanha de frutas, e isso com toda a regularidade. Ou seja, vai se tornar regular lá. Pois que estas árvores são banhadas por um rio que corre desde o templo. A fruta servirá
de alimento, e as folhas usar-se-ão para fins terapêuticos. Então, é certo que a profecia diz que o que vai acontecer. Só que essas coisas não estão acontecendo ainda, né? O Mar Morto ainda não foi atingido de fato pelas águas. Então, assim, ela mostra um local, sabe aquelas diversas piscinas de águas que acontecem nos locais, assim, como existem no mar e tal, em lagoas que criam-se piscinas. Então, ela esteve num desses locais, com bastante lama, aquela argila lá embaixo, que ela entrou nesse rio, filmou os peixinhos lá embaixo, ou seja, não é no rio, numa piscina dessas de água, água doce potável, que não é de fato lá no Mar Morto, é uma coisa que está independente do Mar Morto, não é o Mar Morto de fato, mas sim uma dessas piscinas. O local onde ela mostra, que é para corroborar a profecia, onde são plantadas tâmaras e outras, inclusive ela come lá, não é na beira do Mar Morto, é em outro local. Ou seja, não é na margem. O que você entende quando é margem? É uma coisa que está tão próxima ou uma coisa que está a alguns quilômetros ou metros de distância do objeto principal? A margem é a proximidade mesmo. Eu estou na margem do rio. Como é que eu posso dizer assim, olha, eu estou na margem do Lago Sul? Só que o Lago Sul aqui em Brasília, o Lago Paranoá, está aproximadamente aí uns 15 a 20 quilômetros de onde eu estou, talvez, né? Então eu não estou à margem. Quem está à margem é quem está lá pescando, quem está lá entrando e saindo da água, essa pessoa está à margem ali, na borda mesmo. Eu não estou à margem. Então, assim, se tem as plantações de tâmaras que estão em outro lugar, outros lugares que não são, de fato, à margem ali do Mar Morto, elas não estão cumprindo a profecia de fato. Nós temos várias piscinas de águas naturais, e essas piscinas estão lá funcionando e de certa forma, existem peixes lá, isso é real, não é da agora, é uma coisa de muito antiga. Mas essa água não está vindo ainda do templo de forma como a profecia diz, como se um rio passasse lá pelo templo e viesse desaguar lá no Mar Morto. Né? Não viesse desaguar lá no Mar Morto. Então, é complicado isso, né? Porque, assim, por um lado, você acaba mexendo com os brios dos religiosos, eles começam a acelerar os processos, né? Então, ou seja, as pessoas querem que tudo aquilo que foi, que aconteceu, ou das profecias futuras, que elas aconteçam no seu tempo, como Paulo queria que todas acontecessem no seu tempo, e outros, até os pais das igrejas, da igreja também gostariam que tivesse acontecido. Pessoas do século passado, né, nós estamos no século XXI, pessoas do século XIX, dos anos 1900, o pessoal dos anos 1800, e assim sucessivamente. Essas pessoas que ficaram para trás, todas estavam aguardando que várias profecias acontecessem, né? Então, assim, a ideia por trás desta, vamos dizer assim, dessa matéria que a Aline soltou, ela não é de fato real. Ou seja, existe uma verdade que foi enxertada com meias verdades e que acabam criando confusão na cabeça das pessoas. Então as pessoas esperam, estão acreditando que aquela piscininha que ela nadou, mesmo ela mostrando lá, que aquela piscina que ela nadou, ela estava inclusive com um judeu lá do lado dela que estava muito empolgado e tal. E esse judeu agradeceu a Deus e tal, e várias vezes, então, de que a profecia estava se cumprindo. Ele falou sobre
algumas coisas que estão acontecendo na margem de Israel, e não porque o rio o Mar Morto fica de um lado, fica a Jordânia fica de um lado, Israel do outro. Então tem coisas acontecendo do lado israelense, mas que não estão acontecendo na margem jordaniana. Então isso eles levaram também para a questão do cumprimento da profecia. Só que eu escrevi lá, eu falei assim, olha, a profecia não está se cumprindo, porque o que nós temos na ideia é que essas coisas serão desígnios de Deus, e não desígnios do homem. Até pode ser, né? Nós podemos, as pessoas sabendo das profecias, elas podem tratar de fazer essas profecias funcionarem. Mas o que a gente tem em mente das profecias é que elas já vêm prontas por Deus, mandando de alguma forma que as coisas aconteceriam magicamente, sem querer fazer nenhum tipo de brincadeira com isso, né, mas que as coisas acontecessem magicamente. Mas a gente sabendo da profecia, podemos fazer funcionar. Agora, quais são os empecilhos para a gente trazer águas do rio, de um templo, para transformar o Mar Morto em um rio de água potável? Porque toda a água que entrar lá, ela vai se contaminar. Toda a água que entrar no Mar Morto, ela vai se contaminar. Qualquer água potável. Então nós teríamos que ter um esvaziamento do Mar Morto, e esse esvaziamento porque a única forma de nós transformarmos a água do Mar Morto em água potável seria um milagre de Deus muito grande para que aquelas águas deixassem de ser o que são e se tornassem águas novas, potáveis, e teríamos que realmente aguardar pelos desígnios de Deus, porque o homem é capaz de fazer aquilo. Eu não sei se há uma estrutura ali, uma engenharia marítima, ou seja, a ciência vai entrar ali, que foi inclusive o que eu falei. Eu falei assim, nós esperamos que seja através de Deus, mas até agora o que nós temos aí com plantações no deserto e internet no deserto, e a possibilidade de chegar no deserto com estradas, com carro, com plantações, fazendas, gotejamento, a água chega lá e através de gotejamento e tal, todo isso. Então, assim, lógico que a mente, pode ser que o profeta tivesse uma visão das coisas acontecendo e que não fossem talvez coisas, como eu estou dizendo, que fossem que Deus agisse e transformasse as coisas com seu poder magnífico, né? Mas podem ser transformações que podem ocorrer através do homem, da tecnologia. Deus deu a inteligência para o homem, foi para isso, para ele criar artifício, criar coisas. O homem tanto cria coisas boas como cria coisas destrutivas. A maioria das coisas que nós vamos criando, elas se tornam destrutivas, como Einstein, que ficou tremendamente decepcionado com a questão da bomba atômica, e ele não conseguiu, vamos dizer assim, superar isso. Assim, ele tinha esse trauma de ter contribuído para a bomba atômica, ou seja, uma descoberta que acabou indo para o mal, dentre outras coisas que poderiam ser feitas para o bem e para o mal, como diz, né, a diferença entre o remédio e o veneno é uma questão de dosagem, né? Então é complicado isso. Então, para aquelas pessoas que acabam se empolgando quando veem, quando ouvem essas coisas, é complicado, porque você já aceita de cara sem fazer uma análise, não tem um conhecimento mais aprofundado, ou não se preocupa com isso, porque tem fé naquilo que as pessoas dizem, acaba sendo enredada nessas tramas que eu acho tão complexo, né? Tão ruim, né? Eu não sei se eu falei no início do vídeo, mas a Aline é uma pessoa brasileira que tem uma vontade enorme de ser judia, uma vontade enorme de ser judia, mas inclusive
em questão de ser judeu, já disse, eu tenho mais que ela, né? Ela tem 2%, que é o normal para a maioria da população do mundo, né? Você tem de várias partes, o dela deu 80 e tantos por cento de Europa, ou seja, ela é descendente de grupos europeus e não necessariamente de Oriente Médio, que deu 2%. O meu deu 16%, muito mais que o dela. E eu não sou judeu, não me identifico como judeu de forma alguma, né? Já disse isso, não, não estou nessa vibe dela, pelo contrário. Então é isso. Então, assim, é complexo, né? A gente acaba vendo esse tipo de coisa, mas é um pouco complexo mesmo. Mas é isso. Valeu, muito obrigado. Quem quiser saber mais sobre Mar Morto, pode ler, vai entender, vai compreender. E coisas que estão além, que o Mar Morto está lá, né? Citado na Bíblia naquele período, mas o Mar Morto está lá e há muitos e muitos e muitos e muitos séculos na mesma situação. Então é isso. Valeu, muito obrigado.